Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Juízes, capítulo 16. Depois Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e esteve com ela. Fizeram saber ao povo de Gaza: Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite, dizendo: Esperemos até ao romper do dia, e então o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até o meio da noite, e então se levantou no meio da noite, pegou os batentes da porta da cidade, bem como os dois montantes, e arrancou-os juntamente com a tranca. Colocou-os nos ombros e os carregou até o alto da montanha que está diante de Hebrom. Depois disso, ele amou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: Seduze-o e descobre de onde vem a sua grande força e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos. Cada um de nós te dará 1.100 siclos de prata. Dalila disse a Sansão: Conta-me, eu te rogo, de onde vem a tua grande força e com que seria preciso amarrar-te para que fosses dominado? Sansão lhe disse: Se me amarrassem com 7 cordas de arco frescas que ainda não tivessem sido postas a secar, eu perderia a minha força e seria como um homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia emboscado alguns homens no seu quarto, e então lhe gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta um cordão de estopa, mal lhe toca o fogo, e não se soube de onde vinha sua força. Então Dalila disse a Sansão: Zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te rogo, dá-me a conhecer com que seria preciso amarrar-te. Ele lhe respondeu: Se me amarrassem com cordas novas que não tivessem ainda sido utilizadas, eu perderia minha força e me tornaria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou-o com elas e gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto, mas ele rompeu, como se fossem uma linha, as cordas que tinha nos braços. Então disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Conta-me, com que devo amarrar-te? Ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeleira com a urdidura de um tecido e as aspetardes com um pino, eu ficarei fraco e me tornarei como qualquer homem. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeleira com a urdidura, apertou-as com um pino e gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. Disse-lhe Dalila: Como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim, e não me fizeste saber onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça, disse-lhe ele, porque sou nazireu de Deus desde o seio da minha mãe. Se me cortassem os cabelos, a minha força se retiraria de mim, perderei meu vigor e me tornaria um homem como qualquer outro. Então Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhes disse: Vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos, chamou um homem e o mandou cortar as 7 tranças da sua cabeleira. Assim começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou dele. Ela gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
Acordando de seu sono, ele pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Os filisteus o agarraram, vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, onde o acorrentaram com uma dupla corrente de bronze, e ele girava a mó no cárcere. Este é mais um caso. Faça isso, não, faça, não, faça, não. Chega uma hora que a pessoa, de tanto falar, Deus mesmo fala: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Né? Jesus também falou daquela parábola do juiz iníquo, né? Que de tanto ser importunado, ele acabou cedendo, abençoando a causa daquela mulher que o importunava. Então, temos que, às vezes, agir desse modo, na insistência, não para o mal, mas para o bem. Entretanto, depois que ela lhe tinha rapado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para se entregarem às comemorações, e diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo, entoando estas palavras: o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo, aquele que devastava as nossas terras e que multiplicava os nossos mortos. E como o coração deles estava alegre, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e ele os divertia. Depois o colocaram de pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: guia-me e faze-me tocar as colunas sobre as quais se sustenta o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia 3.000 entre homens e mulheres que observavam as brincadeiras de Sansão. Sansão invocou a Yahvé e exclamou: Senhor Yahvé, eu te peço, lembra-te de mim, dá-me forças ainda esta vez, ó Deus, para que, de um só golpe, eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo, sobre as quais este se sustentava, e se apoiou nelas, numa com o braço direito e na outra com o braço esquerdo, e gritou: morra eu com os filisteus. Ele empurrou com todas as suas forças, e o templo desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava. Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do que aqueles que fez morrer durante a sua vida. Os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o levaram. Subiram com ele e o sepultaram entre Saraá e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante 20 anos. Sansão implora a Deus que lhe conceda forças novamente, para se vingar dos filisteus, para se vingar do que os filisteus fizeram aos seus olhos, não pela obra de Deus, mas por mim, pela minha causa, não pela causa de Deus. E este foi o maior erro de Sansão. Se preocupou consigo e deixou a obra de Deus de lado. Capítulo 17. Havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Disse ele à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, e a propósito dos quais pronunciaste maldição, e mesmo tu me disseste: esse dinheiro aqui está, fui eu quem o tirou. Sua mãe disse: seja o meu filho bendito de Yahvé. Ele restituiu os 1.100 ciclos à sua mãe, que disse: eu havia dedicado este dinheiro a Yahvé de minha própria mão, a meu filho, para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido, mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro à sua mãe. Então sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os enviou ao ourives, que fez uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido, que foi colocada na casa de Miqueias. Este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um éfode e terafim,
e deu a investidura a um dos seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Havia um homem de Belém, em Judá, do clã de Judá, que era levita e residia ali como estrangeiro. Esse homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para ir estabelecer-se como estrangeiro onde pudesse. No curso da sua viagem, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. Micas lhe perguntou: De onde vens? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu-lhe. Ando em viagem a fim de me estabelecer como estrangeiro onde puder. Fica comigo, disse-lhe Micas, sê para mim pai e sacerdote, e te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e alimento. O levita foi. O levita concordou em ficar com esse homem, e o jovem foi para ele como um dos seus filhos. Micas deu a investidura ao levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando na casa de Micas. E agora disse Micas: Eu sei que Yahvé me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. As pessoas julgam que um homem dentro de casa é verdade. Vamos pegar o caso de Elias, de Eliseu, são totalmente diferentes. São homens de Deus, mas um levita não é para estar na casa de qualquer um. Um levita, ele tinha suas obrigações no templo. Ah, sim, não havia templo nessa época. Então eles tinham que estar de casa em casa, morando numa casa específica? Não. Eles tinham seus territórios, como vimos lá atrás. Mas as pessoas, no lugar de idolatrar a Deus, idolatram outras pessoas que nada podem fazer. Se fazem alguma coisa, é permissão de Deus. Deus opera os milagres, Deus faz as revelações, dá as visões, mas não é nós que temos todo esse poder. É Deus que divide a honra dele conosco. É bem diferente.